Ok, João, pode ir. Boa tarde a todos, meu nome é João Amorim, eu sou cineasta, trabalho principalmente com causas ambientais e questões sociais. Eu também trabalho para uma ONG que trabalha com permacultura e difusão de uma cultura mais solidária da Chapada dos Veadeiros. E eu estou aqui meio que me chamaram de última hora, estava dando uma microfonia. Chamaram aqui meio que na última hora, e aí eu resolvi vir aqui tentar dividir com vocês um pouco das minhas experiências. Ano passado lancei nos Estados Unidos, eu fiquei 8 anos morando lá, lancei um filme chamado 2012, Tempo de Mudança, que é um filme que fala que olha para 2012 não como uma visão apocalíptica, mas sim como uma visão de transformação da sociedade. E isso em todos os níveis, né? Passando do nível individual, da transformação pessoal, até a transformação da sociedade e do planeta eventualmente. Então é um filme que, diferentemente do 2012, o filme hollywoodiano, que é um filme catastrófico, no meu filme, que conta com pessoas como Gilberto Gil, Sting, David Lynch, entre outros, eu tento mostrar justamente que existem várias soluções já sendo implementadas para a criação de uma nova sociedade. Que nós não precisamos reinventar a roda, que esse movimento já está em curso, na verdade, e que basta nos juntarmos a esse movimento. Então eu vou começar mostrando o trailer do meu filme. Como eu disse, ele foi feito em inglês, né, porque ele foi produzido nos Estados Unidos. Ele foi lançado em cinemas nos Estados Unidos, em 6 cidades, no circuito mesmo, que para esse tipo de filme é uma coisa muito boa. E agora em junho estará sendo lançado no Brasil. Ele passou no Festival do Rio ano passado, passou na Mostra de São Paulo e conseguimos distribuição. Então vamos estar lançando também em 6 cidades no Brasil. Depois de verem o trailer, se algum de vocês se interessar, a gente também tem um programa para você poder levar esse filme para a sua comunidade. Então, através desse programa, o filme já passou em mais de 50 países, inclusive em Israel, passou nos territórios palestinos, na Palestina, né, hoje em dia, e no leste europeu, em vários países, na Inglaterra, na Austrália, na Índia. Enfim, tem rodado através desse sistema que é um sistema meio open source, assim, no qual a gente está colaborando com as diversas comunidades para levar esse filme a ele. A gente também, outra coisa que a gente fez foi, a gente entrevistou umas 300 pessoas falando sobre assuntos desde agricultura orgânica, yoga, xamanismo, bioconstrução, tratamento de água. Diversas pessoas, e obviamente só umas 30 ficaram no filme. Então nós temos disponibilizado no YouTube várias dessas entrevistas, o que permite as pessoas terem um acesso gratuito a essa informação, que eu acho bastante válido. Inclusive o nosso site de YouTube tem quase 2 milhões de visitas, né, em função desses vídeos. Mas no final eu passo o endereço para quem tiver interesse. Então, para começar, eu vou mostrar o trailer do filme. O volume esteja... Esse trailer do filme, né, tem 80 minutos, como eu disse, estará sendo lançado no Brasil em pelo menos 6 cidades a partir de junho. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória, o que me levou a fazer esse filme e mudar a direção da minha vida. Eu trabalho com cinema e computação gráfica, design há mais de 15 anos. Trabalhei muitos anos para um corporativo, né, na área de publicidade.
eu gosto de dizer sempre quando eu faço essas palestras, agora com o filme eu tenho feito bastante, que o comercial de 30 segundos, ele é a peça de comunicação mais brilhante já inventada na história. Porque em 30 segundos você convence alguém a comprar uma coisa que ela não precisa, né? E isso é um retrato, na verdade, da cultura na qual a gente vive. É uma cultura que prega que o consumismo e a aquisição de bens materiais é o que vai trazer a nossa felicidade. Eu acho que é por esse lado, mais ou menos, que o que eu tenho a dizer se enquadra com esse evento todo que o João está promovendo. O que se descobriu agora, com muitas pesquisas, inclusive tem uma pesquisa muito recente nos Estados Unidos, é de que, de fato, o dinheiro não traz a felicidade. Então, obviamente, quando ele está te tirando da miséria, sim, né, quando ele está te levando a um patamar onde você consegue, em vez de sobreviver, viver, ele é, né, digamos, um mal necessário dentro da nossa sociedade. Mas depois de um certo limite, os estudos apontam, por exemplo, nos Estados Unidos, que acima de 60 mil dólares anuais, o grau de felicidade das pessoas começa a cair. Elas começam a ficar mais tensas, mais preocupadas em conseguir mais dinheiro, né? Elas são muito desassociadas da comunidade delas, né? As pessoas não conhecem mais os vizinhos, né? Elas não têm um ambiente ou um lugar onde congregar com a comunidade, né? As pessoas, ou quando tem a tendência que se torne uma coisa muito fundamentalista, né, principalmente nos Estados Unidos, mas a gente vê isso ocorrendo no Brasil também. Então, né, uma das coisas que me fez pensar, né, depois de muitos anos trabalhando nessa área, e eu estudei desenho industrial, já tinha me familiarizado com as ideias do Buckminster Fuller, o grande designer americano, né, que sempre falou em fazer mais com menos. E agora é engraçado ver aí as ministras aí da Dilma falando que tem que fazer mais com menos, né? É a hora de fazer mais com menos mesmo. Eu já estava muito familiarizado com as ideias dele, só que eu caí dentro do mundo corporativo e trabalhando, fazendo comercial, você meio que perde, né, a conexão com seus próprios ideais. E não diferente o que aconteceu com outras pessoas, isso aconteceu comigo num certo nível também. E aí em 2006 eu tive a oportunidade de ler esse livro, 2012, O Retorno de Quetzalcoatl, do Daniel Pinchbeck, que mexeu muito comigo, porque eu sempre tive uma visão, assim, digamos, de esquerda, assim, né, de uma visão mais social das coisas, mas para mim sempre faltava uma coisa nesse discurso de esquerda e nos governos de esquerda. E isso para mim é a espiritualidade, né? Eu acho que eles negligenciaram a necessidade do ser humano de ter essa conexão com a espiritualidade, seja ela qual for. Então, acabaram eliminando esses vínculos e por isso, na minha opinião, eles falharam. Porque se você vai deixar de consumir, se a sua felicidade não vai vir do carro que você vai comprar, da piscina que você pode ter, da viagem que você vai fazer com a sua família, de onde vai vir a sua felicidade? Né? Ela vai vir da comunidade, ela vai vir dessa congregação, dessa conexão com a natureza, com o divino, como seja lá como você queira nomear, que nome você queira dar para isso. E no livro do Daniel, ele falava justamente sobre isso. Ele falava sobre essa crise que a gente vive hoje no mundo, que é uma crise que alguns chamam de econômica, outras chamam de crise militar, mas ela, na verdade, o que ela realmente e essa foi uma das sacadas do Daniel, que eu concordo, ela é uma crise, na verdade, de consciência. Né? Ou de falta de consciência, né? A nossa falta de consciência que nos levou a esse estágio no qual a gente vê, onde a gente não respeita a biodiversidade, né? Onde a gente não respeita a diversidade cultural dos povos, né? Onde a gente tem uma cultura imperialista que está tentando se impor no mundo
impor um tipo de cultura específico, que é uma cultura consumista, que está levando o mundo realmente à beira do colapso, né? Em termos climáticos, em termos financeiros, em termos das relações entre as pessoas. E aí, quando eu li esse livro, eu realmente, né, eu já tinha ouvido falar, porque 2012 para quem não sabe, é a profecia dos maias, que alguns apontam como o apocalipse, outros apontam como, né, uma iluminação do povo. Então eu sempre olhei para essas ideias com um ar meio cético, justamente por ter essa carga devida da esquerda, do meu pai ter sido exilado, etc. Sempre achei essas coisas, sempre fui cético. Mas o livro dele tratou desse assunto de uma forma que eu achei muito válida. E aí então eu resolvi procurar o Daniel para a gente poder começar a trabalhar junto. E eventualmente ficou de uma maneira bastante sincrônica, eu acabei o conhecendo e a gente começou a trabalhar juntos. Desenvolvemos um seriado juntos, o Postmodern Times, Tempos Pós-Modernos, que lida justamente sobre questões sociais, econômicas, espirituais, e são esses são filmes curtinhos de até 5 minutos, no qual eu tentei usar aquela estratégia do comercial, né, de criar um vídeo curto. Obviamente 30 segundos não funcionava para mim, são vídeos de 5 minutos, mas com bastante animação, com toda aquela linguagem que eu havia aprendido a usar, digamos assim, por algo mal, agora usando por uma coisa na qual eu acreditava. E aí deu muito certo, e a gente resolveu fazer uma longa-metragem, e aí desde então entrei nessa grande jornada, conheci muitas pessoas interessantíssimas ao redor do mundo, pessoas trabalhando com permacultura, né, com a permacultura, para quem não sabe, vem do termo de cultura permanente, ou agricultura permanente, que é muito diferente da cultura na qual a gente vive agora, né, que é uma coisa mais imediatista, consumista. Então visitei várias ecovilas ao redor do mundo, conversei com várias pessoas trabalhando na área da evolução da consciência, xamãs, líderes espirituais de várias religiões e assim por diante, e assim conseguimos desenvolver esse filme. Mas ao mesmo tempo que eu desenvolvi esse filme, o processo de desenvolver esse filme fez com que minha vida em si se transformasse. Então eu deixei de lado os trabalhos comerciais que eram, né, lucrativos em termos financeiros para mim, mas que ao mesmo tempo estavam deixando a minha consciência lá embaixo. Então eu resolvi não fazer mais. Isso foi uma mudança drástica, obviamente uma mudança difícil, porque, né, você fazendo comerciais você ganha um belo cachê, e fazendo filmes sobre ecologia e questões sociais já não é tão fácil assim. Apesar do filme ter tido, como eu disse, uma ótima aceitação, inclusive foi lançado no cinema nos Estados Unidos. O que isso mudou na minha vida pessoal? Eu comecei a perceber de que o estilo de vida que eu estava vivendo era parte do problema, né? E que na verdade isso é um dos maiores problemas que a gente tem, inclusive o que eu vi dentro desse movimento, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, quanto na Europa, que existem muitas pessoas muito bem intencionadas, com projetos muito interessantes, mas existe uma falta de coerência no que as pessoas fazem. Então a gente passou, né, durante o processo desse filme, falando um monte sobre a evolução da consciência, mas o que eu percebi no final, que o mais difícil é ser coerente, né? Que se você, porque tipo assim, eu posso aqui falar para vocês de reciclagem, de compostagem, de transportes alternativos, mas como é que eu estou fazendo isso na minha vida? Né? Como você está fazendo isso na sua vida? Né? Então, buscar essa coerência se tornou o objetivo, meu objetivo de vida. Buscar essa coerência e tentar ajudar, instigar as pessoas a buscarem a coerência delas, que não é necessariamente a mesma da minha e da vida delas. Então, nesse último ano eu venho fazendo palestras com uma diversidade de pessoas
principalmente nos Estados Unidos, né? Fiz palestras no Green Fest, dos 4, que é um festival, o maior festival itinerante de sustentabilidade dos Estados Unidos. Fiz palestras junto com o Gilberto Gil, junto com o Sting, junto com o Paul Stamets, que é um micologista, um cara que está estudando a biorremediação, maneiras de você tratar áreas degradadas, inclusive por petróleo, utilizando micélio, que são uma espécie de cogumelos, com diversas pessoas. E ao mesmo tempo, isso me instigou a tomar outras ações na minha vida, não só de falar, porque eu falei, falar é fácil, né? O que a gente pode fazer? Então a gente começou na Chapada dos Veadeiros, onde eu tenho uma chácara, uma ONG chamada Ciclo, né, de Ciclo Sustentável. Para quem tiver interesse pode visitar ciclo.org para ver os projetos que a gente vem fazendo lá. São projetos de cunho social e ecológico. Então, nós estamos no início, estamos trabalhando lá há 4 anos, mas já fizemos alguns projetos interessantes. Em São Jorge, que é o município de Alto Paraíso, foram construídas 26 casas populares. E elas foram sorteadas entre a população local. E aí, os caras ganharam a casa, só que não fizeram um sistema de esgoto. Então as pessoas não podiam se mudar para as casas. Então a gente tomou, através da Ciclo, a iniciativa de construir uma fossa ecológica na casa do nosso caseiro, que foi um dos que havia ganho o lote, com o objetivo de demonstrar e captar recursos para as outras 25 casas. E a gente fez uma fossa de bananeira, que é um sistema que utiliza um biodigestor, que é uma câmara fechada, para onde vai toda a água negra e a água cinza da casa, e onde bactérias começam a digerir aquela água poluída. De lá, essa água vai para uma trincheira que contém entulho, pedras, areia, matéria orgânica, e aí principalmente bananeiras, papiros, várias plantas. A água depois de passar pelo biodigestor e passando por essa trincheira, ela sai com 98% limpa. Ou seja, ela é um sistema muito eficiente para áreas rurais, como ali em São Jorge. E a gente fez isso com o objetivo de captar recursos. Mas muitos moradores viram que a gente fez... A cinza da chuva, né? A água cinza. Não, a água cinza é a que vem da sua... A que não é da privada, né? É a água da torneira, do chuveiro, é a água cinza. A água negra é a água que vem da privada, no caso. Então, esse sistema funciona para tanto a água cinza quanto para a água negra. Então, esse sistema não foi a gente que inventou, né? Vem sendo desenvolvido há algum tempo. Ele é chamado como fossa de bananeira, no Brasil, uma maneira que se conhece, ou bacia de evapotranspiração. Inclusive, até o governo já fez a implementação desse sistema acho que na Paraíba, no Piauí, alguns vilarejos remotos que não estavam jogando água direto no mar, nos rios. Isso é uma alternativa ecológica que, inclusive, produz bananas. Não existe nada de errado com essas bananas, só nosso psicológico de achar que aquela banana pode estar condenada. Então foram feitos todos os testes medicinais de árvore pelas bananas. Mas a gente, voltando à história, a gente fez uma trincheira, uma bacia de evapotranspiração com o objetivo de captar os recursos. Mas no que os moradores viram, e que eles viram que o custo era baixíssimo, com R$400 se fizeram, eles todos lá foram e fizeram, por conta própria. Não deu nem tempo da gente captar os recursos. Então esse é o tipo de iniciativa que a gente tem tomado, que é um tipo de iniciativa que não é impor uma solução para a população, mas sim fazer com que a população mesmo veja que aquilo é uma solução. E isso volta ao Buckminster Fuller, que fala que, e é uma coisa que eu de fato acredito, que a gente nunca vai conseguir superar um modelo simplesmente criticando ele. Para superar esse modelo, a gente tem que fazer com que esse modelo se torne obsoleto. E é o que está acontecendo. Então a gente precisa justamente juntar esses pontos, juntar essas pessoas, né? O João, as pessoas que estão aqui, para que elas possam trabalhar de forma conjunta. Porque juntos nós somos fortes, mas como, né, cada um com seu grupinho aqui isolado,
não funciona. Quer dizer, funciona até certo ponto, mas é limitado. O meu filme mostra bastante isso. Né? Ele mostra que, como desde os anos 60, principalmente, com os movimentos de contracultura nos Estados Unidos, muitas pessoas começaram a trabalhar rumo, né, as ecovilas, as ecocidades. Eu falo das ecocidades, que é uma ideia, né, um pouco além, porque uma ecovila é uma coisa que para o nosso mundo hoje em dia é limitada. Né? As pessoas moram na cidade, como é que a gente vai fazer as cidades? As pessoas vêm trabalhando nisso, mas elas vêm trabalhando de uma forma muito isolada. Então eu tive, tipo, com o Richard Register, que é um cara que é demais, desde os anos 70, bolando ecocidades, ele faz a conferência das ecocidades, trabalhou com Jaime Lerner, trabalhou com William McDonough na China, mas ele, por exemplo, não tinha comunicação com o Instituto Buckminster Fuller, que não tem comunicação com outro cara, que não tem comunicação, cada um fazendo o seu projeto isolado. E eu acredito que isso está mudando no momento. Isso está mudando devido ao avanço tecnológico, na verdade, a internet. A internet, eu falo disso também no filme, ela reproduz, na verdade, um modelo evolutivo que deu certo, que é um modelo evolutivo da rede de micélia. A rede de micélia, para quem não sabe, é a rede que conecta os cogumelos. Então, o cogumelo ele não é um indivíduo. Ele, na verdade, é a rede de micélia, são vários indivíduos. E a rede de micélia tem uma coisa muito interessante, que é muito parecida com a internet. Ela não é centralizada. Então, por exemplo, quando um cogumelo consegue desenvolver um tipo de enzima que digere uma toxina, por exemplo, que digere petróleo bruto, ela é capaz de passar essa informação para toda a rede. E não de forma centralizada, ela passa para toda a rede. Então, o cogumelo lá no Oregon vai passar essa informação para um cogumelo que está lá no sul da Califórnia e vai aprender a fazer essa digestão. A internet funciona dessa forma também, ela não é centralizada. Né? Ela também. Hã? De certa forma, a gente também só não conseguiu provar isso de uma maneira científica. Com essa ligação isso é em rede. prova, isso é o princípio da não localidade da física quântica. Sim, se você pensar tipo, num termo assim, da noosfera, da ideia de que existe uma rede. É que eu estou acostumado a dar essa palestra para céticos, entendeu? Então não sai falando de noosfera. Porque a rede de micélia, justamente o Paul Stamets, ele trabalha com cogumelos.